Pessoal, hoje eu vim falar sobre comprei. E hoje eu vim falar sobre essa edição, da minha opinião sobre ela e só. Uma coisa sobre essa edição aqui é que ela tem seus altos e seus baixos e suas curiosidades, né? Para começar, por a Previal. Aqui tá dizendo: do Contra convida a galera para treinar como os guerreiros das sombras, mas surge um inimigo misterioso. Mas já aqui na edição 67, quando inicia a turma de ninjas, ninguém sabe que o do Contra tá lá. Então, assim, como é que o do Contra convidou a galera para treinar ninjutsu, se quando eu estava lá, ninguém sabia que era do Contra? Outra coisa. Na Previel dessa edição, a Umbra Parte 3, estava dizendo que o do Contra chamou a galera. Isso está escrito, a galera. Mas, na edição, quando a Mônica conta os motivos dela ter começado a treinar ninjutsu, ela fala que o do Contra convidou ela. Já os outros foram por outros motivos. O Cebola já... ele foi misterioso e não soube contar dele. Mas a Magali foi porque ela queria pegar o gato. O Cascão foi porque desde sempre ele é apaixonado por essas coisas de ninja. Então, assim, eu acho que o pessoal lá da MSP mudou o roteiro. Mas ficou tipo sem sentido. Porque do Contra convida a galera para treinar no jutsu. Todo mundo fica se perguntando quando do Contra aparece na sala de ninjutsu. 2. Do Contra só chamou a Mônica e não a galera. Outra coisa que aconteceu sobre essa edição foi as tretas na internet. Falando que aqui, né, o Cebola que tinha posto, né, o vírus no robô que fez o robô atacar a apresentação deles no colégio. Então, assim, 75% das pessoas falavam que foi o Cebola que colocou o vírus no robô. Depois eu vou explicar sobre esse robô. E a outra metade falou que não era. Então deu uma treta sobre isso. Já eu, na minha opinião, eu defendi o Cebola, óbvio, né? Então, as pessoas que estavam culpando ele não tinham provas para dizer. Só porque ele não disse o motivo dele estar lá, dizendo que foi o Cebola que colocou o vírus no robô só pra se exibir pra Mônica. Cara, você fala quando você lê a edição. Desde o comecinho dessa edição aqui, o robô já tava espionando a turma, tava espionando até o Cebola. Aí ficam lá falando: ah, mas o Cebola, ele quer a Mônica de volta e ele fez o robô criar esse vírus e atacar pra ele se exibir. Amor! Primeiro, o robô já tava esperando na turma. Segundo, Cebola, quando ele foi atacar o robô, ele não conseguiu. Terceiro, na edição Caçadores de Androides, Cebola deixou bem claro que chega dessas coisas e que ele já machucou gente demais. Então, tira da cabeça de vocês que foi o Cebola. Ele já errou demais, ele já aprendeu que ele errou. Ele falou que não vai mais repetir isso, não vai voltar a cometer os mesmos erros. Aí falam: só pode ser o Cebola, só pode ser o Cebola. Cebola que já nessa edição, ele fala o quê? Tá aqui, ó. Cebola deixa bem claro nessa edição. E Cascão fala, né, que isso tudo da apresentação só podia ser um plano. E Cebola falou: só pode ser um plano mesmo? Será mesmo que eu não podia estar tentando ser legal? Tentando ajudar sem nenhum interesse? Será que eu sou tão sacana? É assim que todo mundo me... Aqui mesmo ele fala. Então, em vez de você estar colocando a culpa no Cebola, compare os fatos. Cebola já aprendeu a lição. Ele mesmo se admitiu que não vai voltar a cometer os mesmos erros.
Aí você fica falando assim, ah, mas quando o do contra falou na edição, o Cebola chorou, falando que sabia. Tá, aí eu falo assim, ele podia estar chorando só por causa daquilo? Ele chorou porque todo mundo tava desconfiando dele, achando que foi ele que colocou o vírus, mas não foi. Você tem que aprender que o Cebola, assim que ele perdeu a Mônica, ele mudou. E compare bem que o do Contra, no final da edição, ele fala bem em destaque. Qualquer um podia ter entrado no site. Qualquer um podia ter posto vírus no robô. Então, assim, cara, só o Cebola não pode ter sido do Contra, que desde o começo, o do Contra, né? Primeiro, vamos apontar os fatos, né, pra culpar? Então, vamos aqui falar. Do Contra, chamou, né? Como disse, chamou pra treinar ninjutsu. Mesmo sendo do Contra, ele topou essa apresentação para salvar a Academia de Ninjutsu. Terceiro, de primeiro ele derrotou o robô. E, pelo amor de Deus, o do Contra já sabia derrotar o robô. De primeira. Como ele ia saber, né? Aí eu pergunto a vocês, olhando esses fatos, foi Cebola ou foi o do Contra? Mas também pode ter sido o Sensei, que o Sensei falou no final. Eu já havia percebido que o robô era inofensivo, por isso deixei vocês, queria testá-los. Então pode ter sido o Sensei, pode ter sido o do Contra, que os fatos apontam para o do Contra, porque tipo assim, velho, como é que o do Contra já ia saber o jeito de derrotar o robô? Se o do Contra nunca jogou esse game, né? Porque o robô veio de um game. Como é, né? Que o do Contra ia saber derrotar de primeira. Então, assim, analisem os fatos vocês aí. Cebola, pra vocês estarem falando que o Cebola só queria se exibir pra Mônica. Quando ele foi tentar derrotar o robô, o que foi que aconteceu? Não conseguiu. Mas o do Contra na primeira tentativa, velho. Isso que me revolta. O Cebola não conseguiu, mas o do Contra na primeira. Acabou com o robô. Então, assim, eu pergunto pra vocês. Por que seria o Cebola? Né? Então, para de falar sobre isso, eu vou contar sobre a edição. O resumo da edição é assim. Começa com a turma chegando, formando a turma de Ninjutsu. Eles têm a primeira aula, falam seus motivos sobre por que eles resolveram treinar Ninjutsu. Não vou falar os motivos, porque para isso vocês têm que comprar a revista. E spoiler, não é legal. Após isso, eles percebem que tem o quê? Um estranho no fundo da sala. Aí eles ficam se perguntando quem é esse aluno. E surpreendentemente, o que é que eles veem? É o do Contra. Bom, depois dessa aula deles, começam a conversar. E a Mônica começa já a julgar o Cebola, né? Percebemos que a Mônica agora está desconfiando. Aí do Contra aparece em cima de um muro. Eu tô olhando pro teto por quê? Do Contra aparece no muro. Nossa. Aí ele aparece no muro. E fala pra turma que essa turma pode ser a última. Que a academia, ela, assim, a academia tem poucos alunos e ela vai falir se não fizer alguma coisa. Acaba a academia. Então, o Cebola, ele tem a ideia de fazer um espetáculo para a turma do colégio deles, para conseguir novos alunos e salvar a Academia de Ninjutsu. No meio da apresentação, aparece um antigo inimigo da turma, que eu acho que eu nunca vi, esse Bioninja na infância. Aí o Bioninja acaba com a apresentação, não tenta acabar, né? Do Contra, como a gente pode dizer que o fodão, né? De primeira foi lá, bang, acabou com o robô. Na primeira.
Interessante. E acaba que tudo termina bem. E o que que acontece? A Mônica se revolta. Ela começa a o quê? Culpar o Cebola pela apresentação, pelo aparecimento do Bioninja. É o que ela fala no final, que a maioria das pessoas, dos docônicos, né, amaram. Cebola, vê se me esquece. Nós nunca mais vamos voltar. Você já deve saber, né? Aqui é a Cebônica. Sim, eu também queria falar sobre as tretas que tem na internet. Que os cebônicos e os docônicos agora é só brigando. Gente, parem de levar uma coisa assim a sério, meu Deus. Teve até docônico hackeando os cebônicos. O que eu falo pra vocês cebônicos é assim, não briguem. Mesma coisa eu falo pros docônicos. E daí que eu não gosto disso? E daí que eu gosto disso? Só aprendam a respeitar as opiniões. Então foi isso, gente. Tá certo, eu fugi um pouquinho do assunto, então perdão, né? É porque já tá demais essas brigas no Face com docônicos contra cebônicos. Então foi só isso por hoje. Encerrou o assunto da Limogel 77 nesse vídeo. Dá like aqui embaixo, se inscreva no canal para ter novas notificações de novos vídeos. Fique por dentro de tudo e obrigado pela atenção e por assistir o vídeo. Beijo.